importa a sua posição, não importa. Você pode ser um funcionário público, você pode ser o governador de São Paulo, você pode ser o presidente da nação. Todos têm que se render aos pés de quem? De Jesus. Ele é o Senhor de todos, Ele é o Senhor de todas as nações, Ele é o Senhor de pequeno e Senhor de quem? Do grande. E o Jairo aqui, ele era grande, ele tinha uma posição grande, mas mesmo assim, olha a palavra, mas mesmo assim, ele vai se humilhar diante de quem? De Deus. Quem quer ser abençoado aqui? Irmão, esqueça isso, esqueça esse negócio de soberba, de arrogância, de querer humilhar os outros, de querer olhar os outros por cima, de querer ser mais do que as pessoas. Não, a Bíblia diz que Deus não fez acepção de pessoas. Por quê? Porque diante de Deus, todos nós somos o quê? Iguais. Então Jairo, independentemente da posição dele, ele vai e ele se humilha diante de Deus, em prol de um pedido que ele tinha a fazer ao Senhor Jesus, que era que ele orasse, que ele intercedesse pela sua o quê? Pela sua filha. Irmãos, quem já tem filhos aqui, quem não tem vai ter ainda, mas quem já tem filhos, imagine o seguinte: a sua filha muito doente, imagine o seu filho muito doente. Não estou falando simplesmente uma febre, uma gripe, uma dorzinha de ouvido, que já são coisas ruins, mas eu estou dizendo doente mesmo, grave, ao ponto do médico chegar e falar assim: ó, é o seguinte, a sua filha está entre a vida e o quê? E a morte. Como que fica o coração de uma mamãe? Como que fica o coração de um pai nesta hora? Essa pessoa vai entrar em quê? Sério, alguns vão ficar o quê? Desesperados. Como é que pode? O seu filho estava bem de saúde, agora ele está correndo o risco de quê? De morte. Ele está correndo o risco de ir embora. Você está correndo o risco de ficar sem o seu filho para sempre. Aí o que o Jairo faz? Ele vai, esse é o caminho. Primeiro, ele procura quem? Jesus. Não sei quem ouviu uma palavra que eu preguei uns dias atrás, e eu vou falar de novo, que isso é importante, porque tem gente que está precisando de ajuda, tem gente que está precisando de socorro, tem gente que está precisando de um milagre, tem gente que está precisando da mão de Deus, tem gente que está precisando talvez de um milagre urgente, do maior milagre da vida dela. Mas sabe aonde ela vai procurar socorro? Nos ídolos, nos homens, na macumba, nos guias, nos exus da vida. A pessoa está precisando de socorro, mas ela vai procurar ajuda onde? No lugar o quê? Errado. O cara, ele está com problema e ele está precisando de ajuda, e ele fala assim: vou afogar minhas mágoas lá no bar, vou lá na bebida. Tá certo, pessoal? Não, o que o Jairo fez? Ele foi atrás de quem, pessoal? De Jesus. Já fica essa lição. E quando ele chega até Jesus, o que ele faz? Ele se humilha diante de Deus. Você quer ser abençoado? Então chega com simplicidade. Chega diante de Deus, sendo uma pessoa simples, humilde. Chega sempre diante de Deus sabendo quem é o servo e quem é o quê? O Senhor, sabendo quem é o vaso, sabendo quem é o oleiro, sabendo quem é o filho e quem é o pai. Quem é o filho, quem é o pai, quem é o vaso, quem é o oleiro, quem é o servo e quem é o Senhor. Amém, igreja? Nunca chega. Um dia um rapaz falou assim, a mãe dele ficou doente, aí ele disse assim: Deus vai ter que operar. Mas, irmão, não é assim que chega diante de Deus. Diante de Deus você tem que chegar com simplicidade. Diante de Deus você tem que chegar com humildade. Sério mesmo, presta atenção. Você quer ver aqui, ó? O Jairo, ele pediu ajuda de Jesus. Quer ver um versículo? Deixa eu só pegar aqui.